Trio suspeito de ligação em sequestro na cidade de Marília são localizados em Rio Claro. Guarda Civil de Limeira apreende drogas escondidas em boneca. Novo marco na proteção de crianças e adolescentes na internet já está em vigor. Sites anunciam mudanças nas regras de acesso. Hoje é quinta-feira, dia 26 de março, e o Rio Claro Notícias está começando. Olá, boa noite. Nós começamos essa edição falando sobre a localização de 3 indivíduos suspeitos de estarem ligados a um sequestro de uma idosa. Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a equipe recebeu informações que um veículo estaria envolvido em um sequestro ocorrido na cidade de Marília, no qual a vítima foi obrigada, sob grave ameaça, a realizar transferências bancárias. Durante a abordagem que ocorreu ali próximo à Avenida da Saudade, foram encontrados 3 aparelhos celulares com os indivíduos e, diante da suspeita de envolvimento no crime, eles foram levados para a delegacia, onde foram ouvidos pela autoridade policial. Após análise inicial, eles foram liberados, sendo apreendidos aí o veículo e os celulares para a perícia, a fim de aprofundar as investigações. E olha só, a criatividade dos criminosos na cidade de Limeira. Durante patrulhamento de rotina, guardas civis municipais avistaram um indivíduo carregando uma boneca infantil enquanto realizava a entrega de algo suspeito a uma segunda pessoa. Segundo informações, os guardas civis municipais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um indivíduo carregando uma boneca infantil. Ao perceberem a aproximação da viatura, um dos envolvidos teria jogado o brinquedo no chão. Durante a abordagem, foram encontradas 2 notas de R$5 com um dos indivíduos que seriam usadas para a compra de drogas. Já o outro suspeito, de 33 anos, não apresentou justificativa para portar o brinquedo, que foi inspecionado pelos guardas. Nós avistamos um indivíduo que, naquele local onde é o ponto de tráfico de drogas, estava com a boneca na mão e havia um indivíduo de frente dele com a mão também estendida. Aquele indivíduo mexia na boneca. Então houve a necessidade de fazer a abordagem para a gente constatar ali e averiguar aquela situação. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia e o suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O delegado de plantão destacou a forma inusitada para ocultar o entorpecente. É uma forma de evitar a ação, né, como eu disse, mas a polícia está sempre atenta, né, aos movimentos, né, aos lugares que eles procuram esconder, né, as substâncias, e para combater o tráfico de drogas. E agora a gente fala de um acidente que ocorreu em uma mineradora na cidade de Corumbataí. Segundo informações preliminares aí da Defesa Civil, um operador realizava uma manobra com um trator que acabou caindo e afundando em um reservatório em uma mineradora na tarde de ontem. A vítima foi identificada como Vitor Gabriel da Mota, de 27 anos. Ele permaneceu dentro da cabine do trator com oxigênio por cerca de 3 horas e chegou a manter contato com as equipes do Corpo de Bombeiros por rádio. Mergulhadores tentaram retirar o veículo com a ajuda de uma retroescavadeira. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros seguem no local para tentar aí fazer a retirada da vítima. Nós vamos continuar acompanhando esta ocorrência. E a Polícia Federal realizou na manhã de ontem uma operação contra um esquema de fraudes bancárias que tinham como principal alvo a Caixa Econômica Federal. A operação ocorreu em diversas cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, inclusive aqui na região, como Americana, Limeira e aqui em Rio Claro. Entre os alvos das ações de ontem da Polícia Federal está o diretor da gestora de investimentos, Victor, que iria comprar o Banco Master de Vocário. Veja o que disse o delegado da Polícia Federal de Piracicaba.
Ele fazia alguns agrados, adquiria um tipo de serviço do banco, né, daquela conta. Vou adquirir um consórcio, vou adquirir alguma coisa assim, para poder dizer que estava realmente, demonstrar que estava utilizando a conta. Eles utilizavam as maquininhas, os gerentes forneciam as maquininhas para as empresas simularem transações entre as maquininhas, como se uma empresa estivesse realmente comercializando para outra empresa, sendo que as duas são empresas fraudulentas que estão sendo utilizadas no esquema para poder fazer a fraude. O que é importante é não haver a cooptação de servidores das instituições financeiras e os compliances também tentarem ficar mais atentos em qualquer tipo de movimentação diferenciada. Acho que a pesquisa de um CPF é muito simples, qualquer banco consegue fazer. A partir do momento que você faz uma pesquisa no CPF e percebe que a pessoa tem 56 empresas no nome dela, acho que facilmente você consegue checar se essas empresas realmente existem, se estão realmente identificadas. É que é difícil. Nós identificamos num caso específico que o próprio gerente orientou a arrumar uma comprovante de residência próximo à agência bancária dele, senão ele ia ter que mandar a conta para outro local, para outra agência. E aí foi utilizado uma conta, inclusive utilizaram uma conta da Justiça Federal, localizada no prédio da Avenida Paulista, em São Paulo. E agora a gente fala sobre o novo marco na proteção de crianças e adolescentes na internet, que entrou em vigor na semana passada. Muitos sites e serviços digitais já anunciaram mudanças nas regras de acesso. Uma pesquisa mostrou que, antes da nova lei, a maior parte dos serviços digitais não adotavam mecanismos de verificação de idade no momento do cadastro. Vamos conferir na reportagem da TV Brasil. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do Núcleo de Informação e Coordenação do .br avaliou sistemas de verificação de idade de 25 serviços digitais usados por crianças no Brasil antes da vigência do ECA Digital. 21 deles, mesmo voltados para o público adulto, não adotavam mecanismos confiáveis de verificação etária para o cadastro. O levantamento também apontou dificuldades para acessar as regras de uso. 40% dos serviços não disponibilizavam essas informações em português. Esse tipo de coisa dificulta muito para o usuário entender quais são os processos e seguir a questão da aferição. Então, acho que o ECA Digital foi muito feliz nesse ponto também de pedir mais transparência, mais capacidade de diálogo. Um dos pontos importantes do ECA Digital também é a supervisão parental, né? A gente mostra que já tem, a maioria dos serviços que a gente analisou tem alguma ferramenta de supervisão parental, né? Que você pode fazer links entre as contas das crianças com a dos adultos. Mas ainda assim essa supervisão é voluntária, não é obrigatória. O ECA Digital começou a ser analisado pelo Congresso em 2022. Depois da aprovação no ano passado, as empresas tiveram 6 meses para se adequar. Uma das principais mudanças é o fim da autodeclaração de idade. As empresas podem pedir outros dados, como foto do documento de identidade ou escaneamento facial. Pela lei, essas informações não podem ser repassadas para terceiros ou utilizadas para outros fins. Desde a semana passada, muitos serviços de internet tiveram que se readequar. O X está pedindo para alguns usuários comprovarem a idade para acessar alguns conteúdos. Essa casa de apostas online informa que vai ser mais rigorosa com a verificação etária já no cadastro. A Rockstar Games, empresa de jogos que tem em seu catálogo franquias como GTA, informou que por causa do ECA não vai mais vender seus jogos em loja digital própria, mas que os títulos estariam disponíveis em outras lojas virtuais. Isso porque o ECA Digital exige que os serviços tenham representantes legais no Brasil para funcionar. Já a Riot Games, dona do League of Legends, atualizou a classificação indicativa de seus jogos e também vai exigir consentimento dos pais ou responsáveis para jogadores menores de idade. Está muito claro pelas definições, né, que não existe nenhuma, não se está proibindo nenhum serviço. O que está acontecendo é que agora você tem critérios mais claros, né, específicos de aferição, que não significa que essas plataformas deixarão de ser usadas. Então, acho que a gente vai precisar fazer uma comunicação mais clara desse tipo de restrição daqui para frente. A sexta-feira é de sol durante todo o dia.
Em Rio Claro, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em Santa Gertrudes, mínima de 21 e máxima de 34. Em Limeira, as temperaturas oscilam entre 21 e 35 graus. E para quem está em busca de uma oportunidade, a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, abriu inscrições para 7 concursos públicos em diversas cidades, incluindo Rio Claro. As oportunidades são para diferentes cargos e níveis de escolaridade, incluindo cargos técnicos e também cursos de nível superior, com vagas em cidades como Rio Claro, Registro e também São Paulo. Os salários variam de R$ 4.200 a R$ 12.400, dependendo do cargo, e também oferecem benefícios como vale transporte, alimentação e também plano de saúde. A taxa de inscrição varia de R$ 99 a R$ 209 e as inscrições devem ser feitas pelo site da VUNESP, que é a organizadora oficial dos processos seletivos da Unesp. Pedro Gaspar, de Rio Claro. E no próximo bloco a gente fala de esporte. A tabela do Brasileirão Série D foi divulgada pela CBF e também a gente fala aí das universidades paulistas que discutem uma pesquisa sobre inteligência artificial. Estamos de volta para falar sobre educação. 3 das principais universidades públicas do país, a USP, Unesp e Unicamp, estão definindo regras gerais para o uso de inteligência artificial. As novas tecnologias de computação estão se tornando aliadas poderosas da pesquisa acadêmica. Mas é preciso cuidado para que as novas possibilidades geradas pela inteligência artificial não acabem prejudicando os estudantes ao invés de ajudar. Os debates incluem questões técnicas, mas principalmente éticas. Resistir não é uma opção. A inteligência artificial veio para ficar, inclusive nas universidades, com uso cada vez maior por parte de alunos, funcionários, professores e pesquisadores. As principais universidades do país decidiram criar regras para orientar esse uso. A gente percebe que vai ter impacto, ou que a inteligência artificial tem impacto para professores, quando eles estão praticando ensino, quando eles estão fazendo pesquisa ou quando eles estão fazendo atividades administrativas, para os alunos, quando eles estão usando a inteligência artificial no ensino deles, na pesquisa deles que eles fazem, né? A gente fala principalmente na pós-graduação.
Em geral, as regras para o uso da inteligência artificial nas universidades correspondem a um guia, um código de ética, transparência, dizer que está usando, responsabilidade e revisão por pessoas estão entre as diretrizes. Na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, o guia da graduação dividiu o assunto em temas: o que se pode fazer, o que não se pode fazer e o que talvez se possa fazer. Vale para alunos e professores. Quando o docente pensa em uma atividade pedagógica para o aluno, olha, você tem que construir um certo texto, você tem que fazer uma certa pesquisa e assim por diante, né? Ele entende que aquilo é algo importante que o aluno desenvolva, que ele elabore para justamente aprender, enfim, sobre aquele tópico, né? Na Unicamp, a Universidade de Campinas, o esforço de elaborar uma diretriz geral está chegando ao fim. Algumas áreas já têm os seus guias. A ideia é alinhar e permitir que a IA potencialize o aprendizado e a produção de ciência sem tirar o protagonismo do ser humano. Reconhecer que a universidade é um lugar de pessoas, né? É um lugar de aprendizagem, é um lugar de troca de ideias, e isso é muito humano, né? A gente não quer perder isso, também é importante dizer isso, né? Enquanto isso, a inteligência artificial caminha a uma velocidade sobre-humana. Novos desafios já estão colocados. Como que eu vou fazer supervisão humana de uma ferramenta de IA se o trabalho que ela fez levaria meses para eu replicar? Então, a gente vai precisar ter ferramentas de transparência do raciocínio e da metodologia que ela usa para que a gente possa controlar o processo, já que o produto vai ficar difícil de controlar. Agora a gente fala de esporte. A CBF divulgou a tabela da primeira fase do Brasileirão Série D. E neste ano tem participação do Veloclube na competição. Serão 96 times disputando 6 vagas para a Série C de 2027. A competição começa no dia 4 de abril e vai até o dia 13 de setembro e os times serão divididos em grupos. O primeiro jogo do Galo Vermelho é no sábado, dia 4 de abril, às 5 horas da tarde, fora de casa, contra o Maricá do Rio de Janeiro. Já a segunda rodada, o jogo é no Benetão, contra o Sampaio Corrêa, também do Rio de Janeiro. Os 4 primeiros de cada chave avançam para o mata-mata da segunda fase. E em seguida, ocorrem os confrontos em jogos de ida e volta até a definição dos semifinalistas que confirmam aí o acesso. O campeão também garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil no próximo ano. Então, boa sorte aí para o Veloclube, que está em mais uma importante competição esse ano. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para pedreiro, embalador para e-commerce, operador de máquina extrusora, assistente de controle de qualidade, atendente, manobrista, encanador, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de manutenção mecânica e vendedor. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Você pode conferir todas as nossas reportagens através das nossas redes sociais e do nosso site. Boa noite.